E desde que a pandemia teve início, muitos deputados estaduais apresentaram projetos de leis e indicações ao Poder Executivo, para assim contribuir com o enfrentamento ao novo coronavírus. Além disso, muitas polêmicas também se formaram, como a do retorno às aulas. E não é apenas a educação que está no olho do furacão, tem também aí essa polêmica gigantesca da Previdência até hoje sem solução. E é para falar sobre estes e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual Paulo Araújo, do PP. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, na educação aí, os deputados aprovaram lá que não era para reiniciar as aulas enquanto os professores não fossem totalmente imunizados, aí a Justiça derrubou e mandou todo mundo retornar às aulas. Qual a posição da Assembleia agora? A Assembleia, quando trouxe essa discussão para a Casa de Leis, foi no momento onde nós iniciávamos o processo de vacinação. Um número muito baixo de vacinação, vacinando naquele momento o grupo de idosos, se eu não me engano, acima de 55 anos. Essa discussão ela começou lá em maio, junho. Então, a Assembleia teve um posicionamento naquele momento diante do indicador e do perfil Hoje epidemiológico. Seria outro posicionamento, hoje, deputado? Vamos analisar o perfil epidemiológico de cada município. Tem município que conseguiu avançar muito. Vou dar um exemplo aqui, Cuiabá. Cuiabá está vacinando acima de 40 anos de idade. Então, a discussão que se faz em torno do retorno às aulas primeiro, nós precisamos saber exatamente quais municípios contemplou, até porque a Assembleia votou um projeto dando como prioridade a vacinação de profissionais de educação, a exemplo do que fez na segurança pública, a exemplo do que fez na saúde. Então, naquele momento, os profissionais da saúde tinham prioridade, então a grande maioria foram vacinados, aí entrou a segurança pública e depois os profissionais da educação. O senhor concorda, então, deputado, com o presidente do Sintep? Ele diz o seguinte, falou aqui, olha, não deve se colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Ou seja, os municípios têm que ter um tratamento diferenciado de acordo com a classificação de risco. É isso? É por aí? Tecnicamente seria isso. Por outro lado, nós precisamos saber dos profissionais da educação, de acordo com a prioridade que foi dada. Eu acredito que a grande maioria dos profissionais de educação se vacinaram. Se os profissionais de educação se vacinaram, e a grande maioria eles se concentram acima da faixa etária de 40 anos, com a priorização que foi dada pelo governo do estado e pela Assembleia Legislativa, nós precisamos fazer um censo para saber. Se a grande maioria foi vacinada, não tem por que não ter o retorno às aulas. Eu não saberia te afirmar aqui qual é o quantitativo desses profissionais de educação que foram vacinados, mas que a priorização foi dada. Se foi dada a priorização, se nós temos uma faixa etária e tem municípios que estão vacinando para baixo de 40 anos, nós precisamos saber esse quantitativo para dar um retorno tranquilo à população do estado de Mato Grosso. Eu acredito que o cenário de hoje é diferente do cenário de maio e junho, quando a Assembleia Legislativa fez essa discussão. Deputado, e se por acaso houver aí um surto, principalmente por causa dessa nova variante que foi confirmada em um jovem de 15 anos, tendo em vista que este grupo não está nem previsto em Mato Grosso para ser vacinado, que medidas o senhor diria que são necessárias para evitar o contágio ainda maior? Olha, se tiver novamente uma crescente nos casos de contaminação, um perfil crescente de contaminação, o que é que dizem os cientistas, né? Distanciamento, isolamento, aquelas medidas impopulares. Se continuar crescendo a números semelhantes a do começo do ano ou do final do ano, não tenha dúvida que qualquer um governante vai tomar essas medidas impopulares no campo técnico. Agora, na questão da vacina, da educação, volto a dizer, quando a Assembleia fez essa discussão, lá em maio e junho, nós tínhamos um cenário diferente, porque foi dado a priorização à vacina, à Secretaria, aos órgãos da segurança pública e à educação. Nós precisamos saber o censo. Se nós temos um censo, um quantitativo grande de profissionais, ou quase todos eles vacinados pela primeira e pela segunda dose de vacina, não teria por que não voltar às aulas. Eu não saberia afirmar qual é esse percentual. Deputado, indo para a Previdência, a gente acompanhou agora há pouco aqui o governador de Mato Grosso e um desembargador batendo boca por conta
da Previdência que ainda não se resolveu. Até quando os aposentados vão ficar nessa agonia, hein, deputado? Olha, Lúcio, eu sou servidor de carreira da Secretaria Estadual de Saúde e desde o primeiro momento, assim, não escondo de ninguém que sou deputado que defende o servidor público e defendo o serviço público. Então, primeiro, a Previdência Nacional, ela traz, na questão das doenças impactantes, 2 vezes o teto do INSS e a isenção até o teto do INSS para aposentados e pensionistas. No geral. No geral. Então, aqui no estado de Mato Grosso, a alíquota previdenciária é de 14%, acima aqui de um salário... quiseram reinventar a roda, é isso? Acima de um salário mínimo para cima, 14%. Nós fizemos um acordo com o governo do estado, falou, governo, vamos achar governador, vamos achar um ponto de equilíbrio. E nós avançamos numa construção, juntamente com 15 deputados, que nós iríamos aumentar essa isenção dessa alíquota previdenciária para 3 salários mínimos. E depois escalonando, 3 salários mínimos até R$9 mil. Né? Essa foi o acordo que se costurou na Assembleia Legislativa junto com o governo. Seria um ponto de equilíbrio entre o que o governo cedeu e o que a Assembleia conseguiu avançar. Né? Então, a expectativa era que, logo no retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, o governo do Estado mandaria a mensagem para que nós pudéssemos votar, para evitar aquele conflito, que é de competência ou não é, por isso que foi se costurado um acordo e há uma expectativa muito grande da Assembleia Legislativa e dos aposentados e pensionistas. Não é o melhor cenário, o cenário melhor era a isenção até o teto do INSS. Porém, acordo costurado, se respeita o acordo, porque quem está perdendo de tudo isso não é nem a Assembleia, não é o governo, infelizmente, é os aposentados e pensionistas que recebem os menores salários, são os maiores prejudicados, porque foi o que tomou o maior tapa, podemos dizer assim. Antes, não se pagava a alíquota previdenciária, quem recebia menos de 6 mil. Com a Previdência, passou-se a contribuir com 14%. E é justamente nessa parcela desses aposentados e pensionistas que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado quer amenizar esse impacto que influenciou diretamente no orçamento familiar dessas famílias. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações do Jornal do Meio-Dia e vamos esperar, né, que essa novela aí chegue ao fim, né? E eu estou... para a alegria, né? Ou pelo menos para que os aposentados possam ficar mais tranquilos. Não entendo. Para mim, na minha avaliação, foi uma das maiores injustiças, né, cometidas aqui no estado de Mato Grosso, que foi a alíquota previdenciária dos aposentados e pensionistas. Obrigada, deputado. Eu que agradeço.